Seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: O Sermão do Monte. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo bíblico e interpretações, em seguida as reflexões sobre o tema. Capítulo 15. Tesouros no céu. Onde está o teu coração? Mateus 6, 19 a 24. Introdução. O tema do dinheiro e dos bens é um dos mais recorrentes nos ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque onde está nosso tesouro, ali está também o nosso coração. Versículo 21. Neste trecho, Jesus nos convida a refletir sobre acúmulo, generosidade, prioridades e fidelidade. Ele não proíbe a posse de bens, mas denuncia o domínio que os bens podem exercer sobre a alma. Texto bíblico: Mateus 6, 19 a 24, NVI. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Análise e interpretação. 1. Não acumulem, mas acumulem. Versículos 19 e 20. Jesus não está fazendo uma apologia da pobreza, mas condenando o acúmulo egoísta, inseguro e sem propósito eterno. Tesouros na terra estão sujeitos à ferrugem, à perda, à instabilidade. Estão presos ao tempo e ao ego. Tesouros no céu são eternos, invisíveis e indestrutíveis. São frutos de generosidade, obediência e amor. A pergunta de Jesus é simples e poderosa. Você está investindo na eternidade ou na ilusão? 2. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Versículo 21. Esta frase é central. O coração segue o tesouro. Quer conhecer o que alguém ama? Veja, onde ele gasta tempo, onde investe dinheiro, o que o preocupa e empolga, o que é mais precioso para você. Esse é o verdadeiro altar do seu coração. 3. Os olhos são a candeia do corpo. Versículos 22 e 23. Aqui os olhos representam a visão interior, o foco da alma. Olhos bons, no grego, haplos, indicam generosidade, pureza, simplicidade. Olhos maus, no grego, pôneros, indicam avarento, cobiçoso, egoísta. A forma como vemos o mundo define a forma como vivemos no mundo. Se nosso olhar é movido por luz, fé, gratidão, desprendimento, nosso corpo inteiro viverá na luz. Se é guiado por escuridão, inveja, ganância, comparação, todo nosso ser será dominado por trevas. 4. Vocês não podem servir a dois senhores. Versículo 24. Jesus termina com uma frase que confronta todo o coração dividido. Dinheiro não é apenas um meio. Pode se tornar um senhor. E não há espaço para dois tronos no coração humano. Deus ou Mamon, não há neutralidade aqui. Ou servimos ao Criador com tudo o que temos, ou servimos as coisas criadas como se fossem nosso Deus. Conexões interdisciplinares. Na teologia da mordomia cristã, somos administradores, não donos. Tudo pertence a Deus. Na filosofia da simplicidade, os estoicos já ensinavam que menos é mais. Jesus vai além, menos apego, mais eternidade. Na sociologia do consumo, o sistema nos empurra ao acúmulo. Jesus nos convida a uma vida de contentamento, partilha e paz interior.
Aplicações práticas. Reavalie seus investimentos. O que você financia com tempo e dinheiro? Cultive generosidade regular, não apenas pontual. Pratique desapego. Doe algo valioso esta semana. Escreva: qual é o seu tesouro invisível? Quais são os valores eternos que você quer cultivar? Ilustração. Um missionário relatou que, ao chegar numa vila muito pobre, conheceu uma mulher que doava metade de seu salário, ínfimo, para alimentar crianças vizinhas. Quando perguntaram por que ela fazia isso, ela respondeu: porque o que guardo aqui pode ser roubado, mas o que dou, ninguém nunca tira de mim. Está no céu. Ela era rica de um jeito que só o céu reconhece. Conclusão. Jesus não nos proíbe de ter bens, mas nos adverte: não deixe que os bens te possuam. Onde estiver seu tesouro, ali estará o seu coração. Por isso, escolha com sabedoria onde investir sua vida, porque o reino de Deus é o melhor cofre e a eternidade é o melhor retorno. Pergunta para reflexão. Se hoje você fizesse um inventário dos seus tesouros, o que estaria na lista? O que Deus diria a respeito disso? Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num trecho, bem conhecido do Evangelho de Mateus, capítulo 6, ali pelos versículos 19 a 24. Vamos usar um material de estudo, o título é Capítulo 15, Tesouros no Céu, onde está o teu coração? A ideia é explorar o que Jesus ensina ali sobre dinheiro, bens, prioridades. E onde o nosso coração realmente está, sabe? Oi. E olha, esse tema de dinheiro, bens, ele aparece bastante, nos ensinos de Jesus. É recorrente. E o material que a gente está usando, ele deixa bem claro. O ponto principal não é, proibir ter coisas. O alerta é sobre o risco de sermos dominados por elas, sabe? Como isso mexe com a nossa alma. Entendi. Certo, vamos olhar mais de perto, então. O texto já começa com um contraste bem forte, Versículos 19 e 20. Não acumulem tesouros na terra, mas logo depois, mas acumulem tesouros no céu. A fonte faz uma distinção bem clara aqui. Exato. O tesouro aqui na terra, ele é vulnerável, A fonte menciona traça, ferrugem, ladrão. Tá preso no tempo, no nosso ego, muitas vezes. Já o tesouro no céu, esse é eterno, seguro. É fruto de generosidade, de obediência, de amor. É outra lógica. Então a pergunta que fica, meio implícita, é: onde a gente está investindo a nossa vida? No que passa ou no que fica para sempre? Pois é. E a chave para responder isso está logo ali no versículo 21, que é super direto. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O material de estudo trata isso quase como um raio-x da alma, sabe? Onde vai nosso tempo, nosso dinheiro, nossas preocupações. Isso não é só hábito, isso mostra o que a gente realmente valoriza, o altar do nosso coração. Nossa, isso é forte. E o material dá alguma dica de como identificar isso na prática? Essa localização do coração? Acho que tem a ver com aquela metáfora dos olhos, Isso. A metáfora dos olhos, como a candeia do corpo, tá lá nos versículos 22 e 23. E a fonte explora isso muito bem. Olhos bons, o grego é aplos, que sugere, generosidade, pureza, um foco único, trazem luz para a vida toda. Agora, olhos maus, poneros, ligados à avareza, maldade, um olhar duplo, esses levam a vida para a escuridão, para as trevas. Então, o ponto crucial que a fonte levanta é que a nossa atitude base, em relação a dinheiro e bens, se ela é generosa, focada em Deus, ou se é egoísta, cobiçosa, isso ilumina ou escurece toda a nossa experiência de vida. Exatamente. É como se a nossa perspectiva financeira fosse um termômetro da nossa condição espiritual. É isso que a fonte sugere.
A forma como você vê as coisas com fé, com gratidão ou com inveja, com ganância, define a sua vida. Uau, faz todo sentido. É determinada pelos olhos, ela acaba definindo, qual Senhor a gente está realmente servindo, o que nos leva direto para aquela declaração final bem categórica do versículo 24. Aquela do ninguém pode servir a dois senhores. Essa mesma. É um confronto direto, ou Deus ou dinheiro personificado ali como Mamon. A fonte mostra que não tem meio termo. Não dá pra ficar neutro nessa, então. A fonte bate nessa tecla. Bate, sim. Deixar claro que tentar servir aos dois, na prática, você já escolheu Mamon. É uma questão de lealdade total, exclusiva. Ou você serve ao Criador com tudo, ou acaba virando escravo das coisas criadas, tratando elas como deuses. E essa escolha tem ecos em outras áreas, né? O material menciona umas conexões. Menciona, sim, e são bem interessantes. Fala da teologia da mordomia, que a gente é administrador, não dono absoluto das coisas. Cita a filosofia da simplicidade, mas vai além. Não é só ter menos, é mirar na eternidade. E até a sociologia do consumo entra, mostrando como esse ensino de Jesus é um contraponto forte à nossa cultura de acúmulo, Mostra como a questão é super atual, apesar de antiga. Totalmente. E para ilustrar isso, a fonte traz aquela história muito tocante da missionária com uma mulher bem pobre que doava metade do salário dela, que já era mínimo. E quando perguntaram por quê, ela respondeu algo tipo: olha, o que eu guardo aqui na terra alguém pode roubar, mas o que eu dou para Deus, isso ninguém tira. Está guardado lá no céu. Nossa, isso vira de cabeça para baixo a nossa ideia de segurança, de riqueza, né? Completamente. Mostra que a riqueza, na lógica do reino de Deus, funciona com outros princípios, totalmente diferentes dos do mundo. Para Jesus, aquela mulher era, riquíssima. Então, para a gente ir amarrando, a mensagem central que a fonte tira disso tudo é: o perigo não é ter bens. O perigo é ser possuído por eles. Certo. E onde a gente investe o que tem de mais valioso, tempo, energia, dinheiro, isso aí é o verdadeiro GPS do nosso coração. Exato. E, como conclusão do material sugere, escolher onde investir a vida é a decisão mais sábia. O reino de Deus é o cofre mais seguro e a eternidade é o investimento com o melhor retorno que existe. Não tem comparação. Perfeito. Para fechar, então, fica a pergunta que o próprio material de estudo deixa para a gente pensar, Se hoje fizessem um inventário dos seus tesouros, e não só dinheiro, mas tempo, paixões, preocupações, tudo que apareceria nessa lista. E mais fundo ainda, o que Deus diria sobre essa lista? Fica aí a reflexão para cada um continuar essa análise, internamente.